Bem, queridos, volte-se comigo nesta manhã para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, do capítulo do número 3. 1 Coríntios, capítulo 3, e nós leremos o versículo 1 e 2, a nossa segunda leitura desta manhã, estas palavras de Paulo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Meus queridos, o título da nossa meditação nesta manhã é Maturidade Cristã. Nós queremos dar continuidade a uma pequena série de estudos iniciada 2 domingos sobre a atitude cristã, sobre a postura do crente neste mundo, e nós já consideramos em um primeiro estudo a cultura cristã, e foi de grande importância termos iniciado com este tema, a cultura cristã, para termos com clareza em nossas mentes o que seja a cultura de um crente neste mundo, em distinção à cultura de uma pessoa não salva, a cultura deste mundo que nos cerca e nos enreda, pelo qual nós precisamos jornar até a eternidade. Como discernir entre algo intrinsecamente mundano, que não deve estar na vida de um crente, na igreja, na adoração do povo de Deus, e como deixar de lado e lutar contra essas coisas, a cultura distinta do povo de Deus, que é caracterizada por santificação. E nós vimos o status espiritual de cada crente, o significado de sermos geração eleita, e vimos também que o nosso chamado é para, neste mundo, fazer conhecido as glórias, as virtudes, isto é, as excelências do nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso segundo estudo em 1 Coríntios também sobre a maturidade, ou melhor, sobre discernimento cristão. Nós percebemos que temos um ministério de vigilância ao longo desta jornada. Por toda a vida, nós somos comandados a vigiar contra as influências do mundo na igreja, em nossas vidas pessoais, contra as artimanhas e os planos contínuos de Satanás sobre a igreja, sobre a vida cristã, vigiar sobre doutrinas, vigiar sobre práticas, vigiar sobre nós mesmos e a vida espiritual do povo de Deus, estarmos atentos com aquilo que está acontecendo no mundo. Por mundo eu quero dizer o mundo dentro das igrejas, e também estar atento à nossa vida espiritual e os nossos deveres e como nós temos vivido e lidado com estas coisas. Vigiar em oração, sempre atento pelo que orar, por quem orar, qual é a nova situação, o novo desafio para a igreja. E assim nós consideramos discernimento espiritual. E neste mesmo contexto nós nos voltamos hoje a estas palavras de Paulo em 1 Coríntios para lidar com a maturidade cristã. Vem um tema que desafia a todos nós, desafia o jovem cristão, desafia o crente já de longa jornada espiritual, desafia a mim e deve desafiar a você também. Maturidade cristã. Há muito material na Bíblia sobre este tema, há muito sobre maturidade cristã, e nós iremos seguir através de alguns poucos versículos apenas que lidam, que mostram o ensino da palavra de Deus sobre maturidade cristã. E aqui nós temos uma passagem que fala sobre o oposto da maturidade cristã. Eu tenho certeza que você já percebeu isso, está aqui nesses primeiros versículos. Acompanhe comigo. E eu, irmãos, diz Paulo aos crentes de Corinto, não vos pude falar ou me dirigir a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, isto é, em sua visita a eles, estando no meio deles. Com leite vos criei, e não com carne, isto é, na maneira que ele os ensinou, porque ainda não podias mastigar carne, não tinham dentes, nem tampouco agora podeis. Bem, deixe-me começar aqui. A igreja de Corinto, uma grande igreja, uma igreja maravilhosa em tantos e tantos aspectos, mas com frequência você percebe que muitos comentaristas parecem somente estressar as fraquezas e os problemas dessa igreja. Eu tenho a impressão que na mente de muitos crentes, quando lidamos com a igreja de Corinto, é uma ideia de uma igreja bagunçada, desorganizada, cheio de problema, cheio de tragédias, coisas como essas. Mas essas pessoas que estressam tantos problemas da igreja de Corinto, parece que eles se esquecem que essa é a igreja
que recebeu as maiores recomendações do próprio apóstolo Paulo. Era uma igreja que possuía todos os dons espirituais presentes e visíveis ali. Era uma igreja de grande testemunho e de grande firmeza na fé, e ela não ficava para trás de nenhuma das igrejas aqui do Novo Testamento. Sim, quando nós lemos sobre as fraquezas e os problemas existentes em Corinto, não se deixe pensar que isso era a maioria dos membros daquela igreja. Certamente havia uma pequena minoria, um pequeno grupo, mas não toda a igreja, porque Paulo recomenda altamente esses irmãos e os louva em tantos e tantos aspectos. Mas havia um problema na igreja de Corinto. Havia uma grande dificuldade ali, porque haviam pessoas ali que eram espiritualmente imaturas. Essa é a grande questão que transparece nas palavras de Paulo continuamente. Eu não estou dizendo que essas pessoas eram humanamente, intelectualmente imaturas, mas elas eram espiritualmente imaturas. E quando nós lemos essas referências no Novo Testamento sobre maturidade, sobre imaturidade espiritual, nós temos a impressão, e você chega à conclusão de que uma pessoa, um crente em Jesus Cristo, ele pode muitas vezes ser humanamente maduro, intelectualmente maduro, medido por padrões ordinários da vida humana, uma pessoa capaz, uma pessoa realmente madura em sua mente. E você poderia ser uma pessoa realmente madura, altamente madura, com os pés no chão e firmado humanamente, intelectualmente falando, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa espiritualmente imatura. Isso é algo curioso entre o povo de Deus. E às vezes nós percebemos isso acontecendo muito. E é sobre isso que nós lidaremos nesta manhã. Maturidade, mas maturidade espiritual, maturidade cristã. Bem, aqui estão essas palavras do apóstolo Paulo. Alguns dos sinais da imaturidade espiritual da igreja de Corinto estão presentes aqui nessas palavras. São vistos nas divisões que haviam entre aquelas pessoas, um grande sinal de imaturidade, quando há divisões entre o povo de Deus. No versículo 3, Paulo diz: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós, veja, inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. A palavra carnal aqui não quer dizer imoral. O que vem em mente é o comportamento carnal, ou seja, haviam pessoas ali que eram conduzidas em sua maneira de pensar e de agir dentro da igreja como pessoas que ainda viviam na carne, não no espírito, como pessoas que não tinham sido convertidas, em vez de se comportarem como pessoas espirituais, como pessoas que eram conduzidas pela palavra de Deus. Essa é a ideia de carnal aqui, não de sensual. No versículo 4 ele segue dizendo: porque um diz, eu sou do partido de Paulo, prefiro Paulo, apoio Paulo, levanto a Paulo em minha estima, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais numa atitude como essa, ou ao agir assim. Essa é a ideia. São descritos como carnais aqui porque alguns seguiam instintos da carne. Eles eram impelidos por emoções ou por intuições ou ideias típicas de uma pessoa não convertida. Aquilo que você vê no mundo, a maneira das pessoas se comportarem no mundo, na política, na empresa, na vizinhança. Você sabe como a maneira do mundano se comportar é sempre egocêntrica, ter vantagem, não é? Apunhalar as pessoas pelas costas. E havia esse tipo de comportamento entre algumas pessoas na igreja de Corinto. E Paulo se dirige com grande franqueza e firmeza a essas pessoas. Bem, humanamente falando, as pessoas estão inclinadas a adorar outras pessoas. Não é essa a nossa tendência, meus queridos. Nós estamos inclinados a criar heróis. Isso está dentro da alma de todo ser humano. E quanto mais eu estudo o coração humano, mais é perceptível isso, que é uma inclinação dentro de cada um de nós para criarmos heróis. Enquanto na carne, em outras palavras, antes da conversão, nós somos cultuadores de pessoas, criadores de ídolos, não é? Adoradores de personalidades. E os coríntios, alguns deles, estavam se comportando dessa mesma maneira. E o que eles estavam fazendo? Criando partidos, ídolos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não, eu prefiro Pedro, e eu prefiro aquele outro apóstolo. E Paulo confronta estas coisas. E havia naquela época o culto aos heróis greco-romanos, e isso era parte daquela cultura. Você se recorda que Corinto era uma cidade grega, tipicamente grega,
E pelas ruas de Corinto havia estátuas de semideuses, de grandes heróis, e todos aqueles nomes que você já aprendeu na escola secundária, e as pessoas adoravam isso. E as crianças sempre escolhiam seu herói. Eu prefiro esse herói porque ele é poderoso contra o vão, eu prefiro esse que domina o fogo, e aquele que domina o vento, ou aquela que domina os mares. Cada criancinha tinha o seu herói. Isso estava na mente de muitos adultos também, e havia um culto aos heróis. Mas eles eram bons cristãos, esses indivíduos. Eram verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eles amavam o Senhor, mas nesse respeito em particular, Paulo nos diz que eles estavam se comportando como pessoas não salvas, como meninos, não é? Como meninos, vos criei, tive que falar para vocês como menino. Você já viu menino, não é? Você passa na rua, está ali as crianças sentadas na beira da rua, brincando. Ah, eu sou o super-homem, eu sou o Batman, e a Mulher Maravilha, eu sou a formiga atômica. Bom, ninguém quer ser a formiga atômica, mas estão lá brigando para saber quem é o super-herói. E essas coisas são trazidas para a igreja, não é? Eu sou de Paulo, Paulo é um grande orador, eu prefiro Pedro, você viu o milagre que ele realizou? Coisas imaturas, infantis dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, e atitude como meninos, ou como pessoas que ainda vivem na carne, agindo como as pessoas não salvas na cultura greco-romana. Queridos, e as pessoas se comportam dessa maneira tantas vezes, e aquelas pessoas que dizem, bem, eu gosto muito desse tipo de música, eu prefiro aquele pregador show. Não me diga que essa música está errada, porque eu gosto desse estilo de música. Eu prefiro isso, eu gosto, está de acordo com o meu gosto, como eu vivia antes da conversão, e eu quero manter essas coisas hoje. Eu quero show, eu quero emocionalismo na igreja, eu quero exaltação, eu quero diluir o meu cristianismo e misturar ele com aquelas coisas que eu tanto apreciava no mundo. Eu quero trazer essas coisas para a minha vida e para dentro da igreja. Mas ao pensar assim, você está pensando como um não convertido, como um carnal, como as pessoas neste mundo pensam e agem. E os teus desejos estão ecoando, na verdade, os desejos da carne, diz o apóstolo Paulo nessas palavras. E você não está pensando espiritualmente ao agir desta maneira. Você está usando de discrição e não está, usando de discrição e de discriminação para separar entre aquilo que é mundano e não deve entrar em sua vida, mas está, na verdade, abraçando estas coisas que foram abandonadas na conversão. Bem, isso está ligado às palavras do versículo 14 do capítulo 2, onde Paulo diz, ora, o homem natural, ele não compreende, melhor tradução seria, ele não recebe, não abraça as coisas do Espírito de Deus, porque essas coisas lhe parecem loucura, coisa de nécio, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bem, esses coríntios são crentes. Paulo se refere a crentes aqui. E isso aqui é questão curiosa, às vezes nós esquecemos disso, não é? Paulo está falando com pessoas salvas realmente, mas que ainda assim parecem estar se comportando como pessoas não salvas. Queridos, aqui nós podemos contrastar, esse é o nosso tema, maturidade cristã com a imaturidade cristã. E quando nós observamos a atitude de muitos evangélicos, mesmo crentes no meio reformado em nossos dias, nessa busca desenfreada por adotar novos métodos humanos e mundanos e trazê-los para dentro da igreja, ou trazer os elementos intrínsecos da cultura em nossa volta para a adoração, a linguagem musical intrinsecamente mundana, ou usar de diretrizes carnais na igreja, então você percebe que elas entregam o jogo. Você percebe que elas estão entregando o jogo, que o coração delas ainda está muito influenciado por aquilo que elas amavam no mundo. Esse é um sinal aberto de imaturidade cristã. Às vezes eu pergunto a um pastor ou outro, mas essa igreja que o senhor assumiu agora, ela nunca tinha instrumentos musicais, tinha apenas um órgão aqui por tantas décadas, por que houve a necessidade de colocar mais 10 instrumentos? E a resposta que às vezes você tem é para embelezar a adoração. Embelezar. A adoração é algo estético para o meu gosto, meu prazer. Você percebe como muitas vezes a pessoa entrega o jogo, mas essa igreja, as pessoas que estão aqui nunca preferiram estas coisas, mas foi imposto ou trazido aos poucos pelo novo pastor. E aí você percebe como o mundo é trazido para dentro da igreja, porque ele ainda está no coração de muitos líderes também. E isso é um sinal de grande imaturidade cristã.
A mesma coisa, às vezes, acontece com crente individual, não só com igrejas. Você, às vezes, encontra crentes, sobretudo jovens cristãos, e eles parecem um tanto tímidos como crentes. Você está ali na universidade ou num local por tantos anos, e depois de muito tempo que você descobre que aquela moça ou aquele rapaz é um crente. Mas nos parece que aquelas pessoas estavam tentando se enquadrar, aqueles jovens estavam tentando se enquadrar no mundo de alguma maneira. E se envolver com a cultura decadente. Ela não queria ofender as pessoas, seus amigos, a roda de amigos. E às vezes, as pessoas têm medo de não serem aceitas em seus círculos de trabalho, de estudo, e elas começam a falar ou agir e se comportar como não crentes, como pessoas carnais. Isso é um sinal de grande imaturidade espiritual. E quando você vê esse tipo de comportamento, você percebe que a pessoa não amadureceu espiritualmente ainda. Outras vezes alguém te mostra uma página da rede social de fulano, de beltrano, ou mesmo de um pastor X ou Y, e você fica perplexo, e você se sente decepcionado, e você vê aquele indivíduo ali que prega, ou aquele crente ali que parece tão envolvido na obra do Senhor, se vestindo de uma maneira tão sensual, ou falando coisas indignas, ou agindo como pessoas não salvas, e se envolvendo com certos entretenimentos, e sentando em certas rodinhas de escarnecedores. Estão ali, embora mudos, mas envolvidos nessas coisas. Isso é chocante, não é? E você percebe, esse irmão não é maduro na fé. Essa irmã não está amadurecendo espiritualmente. E o resultado, sabe o que é? É uma anomalia ambulante. Porque se uma pessoa realmente salva, a sua mente e a sua consciência continuamente desejam agradar a Deus, e aquele princípio de santificação implantado pelo Espírito está continuamente agindo e movendo para a santificação. E assim, ela deseja se afastar do pecado e não se envolver com ele, porque se o Espírito de Deus realmente habita nela, ela vai ficar triste por agir ou se comportar como mundano, mas ela não conseguirá ir muito longe entre o mundano, nem muito longe como crente. Ela se torna, ou ele se torna, uma anomalia espiritual, porque ela não se entrega em seu excesso ao pecado, e as pessoas do mundo acham ela estranha, esquisita. Ela vai até certo ponto, mas não cai na lama completamente, embora se suje e se manche o tempo todo, e as pessoas ficam olhando para ele. Ele é meio estranho, ele vem aqui na porta do barzinho, senta ali, nós só toma refrigerante, ele ouve esse tipo de música, mas não age como mundano. Você percebe que alguma coisa está errada, e as pessoas normalmente desprezam um crente assim, que não é completamente como eles. E na igreja esse crente não é santificado, ele não é envolvido na obra do Senhor, ele não é mundano, ele não é crente, é uma anomalia. E quando a pessoa se comportando dessa maneira, você percebe sinais de grande maturidade espiritual. Uma anomalia no mundo, não completamente mundano, não completamente cristão, entre aspas, se realmente é salvo. Sintomas de imaturidade espiritual. Mas abra comigo agora em Hebreus, capítulo 5, para o nosso segundo texto. Hebreus capítulo 5, versículo de número 10. Porque aqui, mais uma vez, maturidade e imaturidade são contrastados. Hebreus capítulo 5, versículo 10, sobre Jesus, chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Bem, nós lemos aqui que o autor desta carta deseja escrever para aqueles irmãos coisas a respeito de Melquisedeque, isto é, fazendo um paralelo entre aquele Melquisedeque e Cristo. Em que aspectos ele representava o Salvador. Mas ele não pôde fazer isso porque aqueles crentes não estavam muito interessados. Ele diz no versículo 11, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Difícil de interpretar ou de entender, não por pessoas que são reais estudantes da palavra de Deus, mas difícil de interpretar ou de descrever, porque alguns desses ouvintes tinham pequeníssimo interesse por essas coisas. A percepção deles era muito pequena, muito fraca, o interesse era muito reduzido, assim era difícil para eles compreender, porque havia uma percepção, um interesse pequeníssimo por essas coisas profundas.
É como quando você leva uma criança, não é? Você faz uma visita a uma outra família e você leva teu filho, tua filha, e a conversa ali é uma conversa madura, adulta, e a criança não consegue ouvir, não consegue ficar tentando. Ela quer fazer alguma coisa, já desaparece para mim, você não sabe como está. Essa é a questão aqui. Eu quero falar sobre coisas profundas, sobre Cristo Jesus, mas foi difícil para mim, porque o interesse de vocês é tão pequenino, tão imaturo, outro sinal de imaturidade espiritual. Uma criança em uma palestra sobre algum tema científico, médico, o que quer que seja, a criança fica ali mexendo no sofá ou na cadeira, daqui a pouco já passa por baixo da cadeira e está em algum lugar. A criança não tem uma concentração, nenhum desejo, essa coisa muito elevada para ela não consegue seguir. E esses crentes pareciam mostrar a mesma imaturidade espiritual. Eles não tinham descoberto coisas profundas, eles não tinham descoberto coisas espirituais de valor. E no versículo 12 o autor diz: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Amigos, isso é muito forte. Ele não está dizendo aqui, observe isso, ele não está dizendo aqui, vocês já deveriam ser professores e precisam ainda ser ensinados. Não, ele está dizendo, vocês já deveriam ser professores, mas vocês precisam ser ensinados ainda o ABC. O ABC, o básico, os primeiros princípios da vida espiritual novamente. Como ler a palavra de Deus, como amar a palavra de Deus, como apreciá-la acima de todas as coisas e qualquer ideia ou literatura. Vocês ainda não aprenderam isso depois de tanto tempo como crentes. Eu preciso lidar com o ABC novamente da vida espiritual, os rudimentos sobre como ler a Bíblia, como comparar um livro com outro, como dividir a Escritura, como separar entre dever, entre promessa. Depois de tantos anos na fé, ainda não conhecem essas coisas, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. E aqui nesse versículo 3 ele diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Nenhuma experiência em como usar e manusear a palavra de Deus. A mente deles voava ao ouvir a palavra de Deus. E ao se sentar para ouvir a mensagem, a mente ia lá para a segunda-feira. Ou voltava para o sábado, para o trabalho, para aquilo, o que é que eu vou fazer? Não tinham concentração. E assim não podiam ouvir e absorver. E por tantos anos que se passavam, eram sempre ouvintes e nunca aprendendo. Que tristeza! Que sinal óbvio e claro de imaturidade cristã quando uma pessoa é assim. Isso é um grande sinal. No versículo 13, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume ou exercício, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Nós precisamos de discernimento espiritual. E o autor está nos dizendo que esse discernimento espiritual vem como resultado do exercício, do hábito, do costume de tomar a palavra de Deus e lê-la e relê-la e buscar certas coisas aqui e comparar, de tomar a palavra de Deus como um livro que deve ser estudado e compreendido. Meu queridos, deixe-me desafiá-lo. Será que esse é o teu caso? Você tem aprendido a dividir bem a palavra de Deus? Por muitas oportunidades eu tenho dado aqui direções e diretrizes sobre como ler e estudar a palavra de Deus. E no curso de discipulado que você já está terminando, você aprendeu também tantas diretrizes. Muitas vezes é um bom exercício você ter ali uma chave bíblica. Eu quero aprender sobre a santidade de Deus. Deixa-me procurar todos os versículos e enlistá-los que falam sobre isso. E aqui eu tenho um retrato claro sobre a santidade de Deus. Ou deixa-me enumerar as promessas. Quais são meus deveres? Deixa-me enumerar aqui. Deixa-me comparar um livro como esse de Hebreus, que fala sobre a perfeição do sacrifício de Cristo, superior a Moisés, com um livro como Levíticos, que também é sobre sacrifícios e ofertas, e comparar essas duas coisas e ver as grandezas. Será que nós temos aprendido e nos tornado estudantes da palavra de Deus? Ou será que ainda temos carregado aqueles elementos do pentecostalismo e do meu evangélico, que ler a Bíblia apenas ler no final do dia e depois dormir, e nunca há aprendizado, maturidade cristã?
Nós precisamos de discernimento espiritual para deixarmos os estágios iniciais da vida cristã para trás e sermos homens e mulheres maduros na fé. Deixar para trás os estágios iniciais. Muitas vezes uma criança, seu estágio inicial como ser humano, coloca uma coisa na cabeça e é dominado por essa coisa. Eu quero esse doce ou esse brinquedo, eu não consigo viver sem ele, eu vou chorar, eu vou lembrar, eu vou ficar resmungando no pé do pai e da mãe o tempo todo por essa coisa. Eu quero isso, eu tenho que ter isso. E às vezes você vê crentes, homens e mulheres se comportando assim: eu quero isso nesse momento, e se eu não tiver esse móvel ali na minha casa, eu não vou ter satisfação. E se eu não tiver esse certificado, esse diploma, este local na sociedade, eu não vou ter paz e satisfação. Isso consome minha mente, os meus dias e o meu pensamento, como uma criança, não é? Eu preciso desse negócio, eu preciso desse bem, senão eu não vou ter paz, senão eu não vou ter satisfação espiritual. Então nós precisamos abandonar e deixar para trás esses elementos. E você percebe muitos crentes se comportando assim. Isso mostra sinais e sinais de maturidade espiritual. Mas, queridos, nós já deixamos essas coisas para trás, porque nós temos crescido em Cristo Jesus, e nós já não mais dizemos: eu sinto que é isso que eu desejo, eu sinto que é isso que eu quero, eu sinto que é isso que me faz sentir bem, é isso que eu sinto, é isso que eu desejo. Não, nós dizemos agora: isso é verdadeiro, e é isso que é salutar, e é isso que é digno, e é isso que eu necessito realmente, e é isso que edifica, e é isso que é digno do Senhor em sua casa ou na minha vida cristã. E tudo isso está refletido aqui nessas palavras do escritor aos Hebreus: a necessidade de amadurecermos e não sermos mais dominados pelo eu sinto, o que eu quero, o que eu acho, a minha intuição. Não, isso é verdadeiro, e isso é digno, e isso é o que é necessário realmente. Pode ir comigo agora para o nosso terceiro texto, em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 e versículo 13. Querendo o aperfeiçoamento, maturidade dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E ele segue então falando tantas coisas. Cheguemos. Chegar é uma jornada por toda a vida, não é até que se chegue. Crescimento e amadurecimento espiritual é uma jornada realmente por toda a vida. No versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pastor, o senhor acha que aquele líder lá que fica arrancando dinheiro das pessoas e fazendo, ele está fazendo isso de propósito, com malícia? Realmente ele está fazendo isso de maneira descarada, para enriquecer, para ter poder? Está aqui, queridos. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. É uma jornada de amadurecimento espiritual. No versículo 14, não sermos mais inconstantes, não firmados nas coisas, levados, não enraizados, não é? Para todo lado. Um período numa igreja, daqui a pouco numa outra igreja, mas ele estava numa igreja reformada e agora está numa igreja pentecostal e já pulou para aquele outro galho. Uma pessoa que não tem raiz, porque não conhece a palavra de Deus, porque não é afetado por ela, porque não é transformado por ela, não conhecendo as doutrinas da fé, perigosamente vivendo sem conhecer a vontade de Deus e as exigências de Deus, guiado por ideias próprias sobre o que seja a igreja, sobre o que seja a vida cristã, decidindo quando eu adoro a Deus, quando eu não adoro a Deus, o que eu faço com o dia do Senhor, o que eu não faço, medindo as coisas segundo o que eu sinto, a minha intuição, levados de um lado para o outro, guiado por ideias próprias, nunca firmado na palavra de Deus. Os anos passam, no versículo 15, crescendo, esse é o termo, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, da infância espiritual para a vida adulta. Meus amigos, eu espero sinceramente que você não se sinta ofendido com esses termos. Não fui eu que escolhi,
fazer essa comparação entre maturidade e imaturidade espiritual, usando a ideia de meninice, mas foi o Espírito Santo de Deus. Infância, imaturidade, crescimento, desenvolvimento. Essa é uma comparação feita pela palavra de Deus. E nós necessitamos dessas coisas. Lembre-se que não é uma referência à maturidade humana ou intelectual, mas à maturidade espiritual. É sobre isso que nós estamos falando antes. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Bem, aqui estão apenas algumas passagens das Escrituras que lidam com maturidade cristã. Você percebeu como estudar a Bíblia também? Tome um tema ao longo da semana, maturidade cristã. Abra sua chave bíblica, onde é que essa palavra maturidade aparece? O que a Bíblia fala sobre ela? Deixe-me conhecer o que Deus está me dizendo aqui sobre esse tema. Será que eu sou um homem maduro? Uma mulher madura espiritualmente? O que é ser maduro espiritualmente? Há sinais da infância espiritual dominando a minha vida? É assim que nós seguimos abrindo a palavra de Deus. Bem, queridos, a tendência da nossa cultura brasileira e da nossa geração atual em particular não nos ajuda nesse tema, nessa questão. Eu tenho certeza que você percebe isso também. A tendência de nossa geração é de um vácuo moral muito grande, é um vácuo moral em nossa cultura. Não há padrões objetivos de moralidade, talvez você tenha observado isso. E mesmo para uma pessoa salva, às vezes, realmente salva, parece ser muito difícil compreender essas questões, que os padrões de Deus são nossas regras e diretrizes absolutas. E eu devo me submeter a esses padrões, e eles não são opcionais, eles são absolutos, imperativos, obrigatórios. Mas a geração em que nós crescemos e o ambiente atual não nos ajuda muito a apreciar e compreender essas coisas. Mesmo salvo, crescendo e sendo formado em uma sociedade que não possui absolutos morais. E eu sei como salvo, que eu estou sob o governo de Deus, mas parece que há algo em mim bastante fraco por ter crescido nessa sociedade, nessa geração. Por causa da maneira como a sociedade me criou, por sua música, pela educação na escola, pelos pais, vizinhos, etc., há algo em mim bastante fraco, indo embora como um crente em Jesus Cristo. Porque nós vivemos uma sociedade onde a opinião individual é elevada acima de todas as coisas. Esse é o contexto em que nós vivemos. Há muitos termos técnicos que querem descrever isso, pós-moderno, etc. Esqueça isso por um minuto. Esse é o contexto em que nós vivemos, de um vácuo moral. E a opinião individual de cada pessoa é tomada como uma verdade, como válida ao ponto de ser verdadeiro, no sentido de verdade absoluta. E hoje em dia, todo mundo tem a sua opinião particular e deseja, está bastante ansioso por expressá-la. As pessoas são extremamente opinativas. E às vezes você vê isso mesmo entre crianças. E você é ensinado, crescendo em nosso país, uma cultura ocidental, direta ou indiretamente, sobre a importância de opinar. Minha opinião, sua opinião, essa é sua opinião, essa é minha opinião, coisas como essa. É verdade, e padrões de conduta moral são substituídos por opiniões. A minha opinião, a opinião dele, a opinião dela, o que você acha, o que eu acho, o que eles acham. E a verdade deixa de ser absoluta na mentalidade e se torna, o quê? Ela se torna uma opinião. Na verdade, uma opinião. O que você pensa, o que ele pensa, o que eu acho. E você cresceu e eu cresci neste ambiente, nesses últimos 60, 50 anos. E você cresce condicionado a pensar assim. Então, um dia, pela misericórdia de Deus, você foi salvo. E aí você vem à palavra de Deus e ela te diz: não. Há apenas um ponto de vista certo e correto sobre estas coisas. Há apenas uma fonte única de autoridade moral. E o ponto de vista correto, certo e válido é o ponto de vista divino da palavra de Deus. Somente um ponto de vista certo em questões de comportamento moral, em todas as questões de moralidade, de princípios, de conduta, somente há um ponto de vista válido, e este é o ponto de vista de Deus. E não nos é ensinado a apreciar essas coisas na sociedade em que nós crescemos. Não nos é ensinado a ver essas coisas desta maneira. E nós pensamos que a nossa opinião conta em todos os tipos de coisas morais, espirituais, na casa de Deus, na adoração. Eu acho, o que eu sinto, o que eu quero, a minha opinião, porque a nossa opinião foi elevada
ao ponto de ser tomada como um valor muito grande, quase absoluto. E a opinião de Deus na Bíblia é apenas mais uma, questionável para tantas pessoas. De maneira que mesmo uma pessoa salva, convertida, parece às vezes ter dificuldade com os padrões de Deus, com os padrões divinos, tendo crescido em um ambiente onde não há padrões fixos estabelecidos, ou onde eu sou servido e eu tenho poder para ter tudo o que eu quero e alcançar o que eu quero. Mas nós precisamos nos livrar de tudo isso, ou nós não podemos amadurecer espiritualmente. Queridos, talvez haja uma coisa dentro de você que comece a borbulhar ao ouvir essas palavras. Se livrar da minha opinião e se livrar de meu sentimento como a baliza pela qual eu sou guiado em minha vida, mas isso é imaturidade. Isso, na verdade, é se tornar limitado. E os filósofos, e os sociólogos, e os psicólogos hoje me dizem que isso é imaturidade, seguir a Deus, seguir um livro só, estar bitolado a um texto, quando há tantas filosofias, e tantas teorias, e tantas ideias em toda parte, tantas opiniões. Isso é coisa de gente fundamentalista. Não, amigo, isso é verdadeira maturidade espiritual. Isso é verdadeira expansão de mente. Isso é sair de dentro da caixinha e do aquário programado por uma sociedade permissiva. E de fato essa é a verdadeira porta para a entrada no reino de Deus. Negar-se a si mesmo. Negar o meu eu e as minhas opiniões. E ter Cristo e a sua palavra e o seu reino no centro de todas as coisas. E a sua verdade revelada como a única verdade permanente e digna de ser aceitada. Isso é uma parte da maturidade espiritual. Quando uma pessoa, ela vive pela palavra, pela verdade revelada, e não pela opinião de homens, por mais inteligentes que pareçam ser, não por minha própria opinião ou por minhas intuições e sentimentos. E nós somos ensinados hoje também, estou tentando mostrar um ambiente tão difícil às vezes para um crente. Nós somos ensinados continuamente que todo mundo tem seus direitos. Realmente, você tem seu direito, exija seu direito, faça o seu direito, cobre o seu direito. E não é mais ensinado nas igrejas que, na verdade, nós somos pessoas que devem sacrificar e, às vezes, mesmo colocar o meu direito de lado para manter um testemunho e não dar um mau testemunho. E a me sacrificar por objetivos dignos e autoconfiança, não, e assertividade em todo lugar, em todo tempo. Isso é exaltado, isso é uma característica de uma pessoa avançada, ser um bom líder, ter uma opinião firmada, mesmo que você esteja errada, firme nisso, não volte atrás, confie no ego, confie em você mesmo. E as pessoas são guiadas pelo ego em nossos dias, e nós somos afetados por todo tipo de coisas. Isso é um claro sinal de imaturidade espiritual, quando um crente age assim. E observe também que há em nossos dias o domínio em toda parte do emocionalismo. Eu tenho certeza que, como um crente que observa as coisas, você já percebeu isso. Há um domínio do emocionalismo muito grande em toda parte. Queridos, nós somos criados por Deus para adorá-lo. E uma das faculdades da alma é a faculdade das afeições ou emoções. E essa faculdade na alma está ligada à mente. As emoções ou afeições, lembre sempre disso, fazem parte de um sistema de resposta na alma. A mente compreende e as afeições respondem com alegria, prazer, tristeza, medo, etc. Mas em uma sociedade como nós, a afeição é colocada em primeiro lugar como a locomotiva e a mente é deixada de lado. Nós somos criados para adorar a Deus e nos alegrar nele e ter grande prazer em nosso Deus. Por isso Ele colocou esta faculdade das afeições em nós. Mas porque nós rejeitamos a Deus em nosso coração e nos rebelamos contra a sua palavra e somos ignorantes de Deus e da sua verdade, nós tomamos essa faculdade dada por Deus para adorá-lo e nós dirigimos todas as nossas emoções para coisas tão superficiais e tão frívolas e tão banais. E você vê como as pessoas tomam essa faculdade e dirigem a campeonatos de esporte, e choram e gritam, e se alegram, e rasgam a roupa e mostram grande alegria por uma bolha de ar. Futebol, esporte, música, artistas.
Você vê continuamente homens e mulheres se derramando, entregando as suas afeições a coisas vulgares e passageiras e banais, quando nós somos criados para adorar o Deus eterno e conhecer coisas profundas e maravilhosas pela mente na palavra e responder com afeições de louvor e sentimentos exaltados de gratidão e adoração. Veja a banalidade e a superficialidade da nossa geração. E tremedeiras, e raiva, e cólera. Por quê? Jogo, música, meu partido, coisas como essa. Uma grande prova do vazio espiritual na sociedade em volta. E quando isso é visto entre crentes, logo você percebe um claro sinal de imaturidade espiritual. Crentes vindo para a igreja com camisa de futebol, e exaltando o futebol, e beijando a camisa. Você não vê ele fazendo isso com a sua Bíblia, ou com a sua igreja. E essas afeições são dirigidas a coisas tão superficiais, infantis e banais. Oh, queridos, nesse contexto, todos nós, cada um de nós, jovens, maduros na fé, devemos ser determinados a amadurecer, a deixar para trás a infância espiritual. Nós temos alegrias e prazeres muito mais substanciais, profundos e duradouros para dirigirmos as nossas afeições. Veja esse versículo 14 agora aqui diante de nós. Volte comigo ao nosso texto inicial de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 14. Na verdade, volte comigo a Efésios, perdão, onde nós estávamos um minuto atrás. Capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A figura aqui é de meninos inconstantes. O apóstolo, inspirado pelo Espírito, usa a imagem de uma criança, um menino inconstante, para comparar a um crente imaturo. Esse é o objetivo dele aqui. Isso ele faz para nós pensarmos. É muito bom ver essas imagens e figuras escolhidas pelo Espírito. Pense sobre isso. Você está percebendo a deixa? Não sejamos mais como meninos inconstantes. Na sua leitura você para aqui e você se pergunta: o que é um menino? O que o faz inconstante? O que o torna inconstante? E o que é que me faz parecer com um menino inconstante em minha vida espiritual? E aí você se pergunta. E se nós perguntarmos isso nos ajuda. Como é uma criança, como é um menino, por natureza é imaturo. Eu não me refiro aqui aos pecados da infância, mas me refiro ao comportamento natural, típico de toda criança, de todo ser humano, nos estágios iniciais da vida. Uma criança inconstante. Uma criança, ela brinca muito, a sua vida é brincar, constantemente. Isso é natural, é parte da vida, é necessário. A criança só brinca, tudo que faz é brincar, é dia e noite brincando. O que eu vou fazer? Eu vou brincar. Onde é que você está? Eu estou brincando. Vamos brincar. É natural. Isso é parte da criança, isso é necessário, ela está em desenvolvimento. Eu me refiro a esses aspectos naturais de uma criança. A imaginação na criança domina, não é a criança tão imaginativa. Ela torna a imaginação como realidade às vezes. É levada pela intuição, medo sobre algo ali, alguma coisa vai acontecer, a intuição domina. Brincar, desfrutar, lazer, isso é característica natural, normal de toda criança. Bem, você é um novo crente. E o que você vai fazer na sua vida? Como eu vou me conduzir na minha vida como um novo crente? Eu vou trabalhar árduo, eu vou estar no meu local de trabalho, eu vou trazer o sustento para o meu lar, eu vou auxiliar, eu vou ser comprometido com meus estudos, eu vou ser responsável. Mas quando tudo isso termina e o fim de semana chega, tudo que eu quero é desfrutar. Tudo que eu quero é lazer, é relaxar. E eu deixo a formalidade, a seriedade e o empenho no escritório e eu venho para a igreja apenas para lazer. E assim, a igreja é um lugar de lazer. Se eu me vestia de uma maneira formal e séria no trabalho, isso fica para trás. A igreja é lazer, é de uma maneira mais jovial possível, adolescente possível. Deixa a seriedade do lado de fora. Vou ao culto apenas uma vez, não há seriedade, o trabalho, estou lá no horário, batendo ponto, fazendo hora extra, sério, firme,
casa do Senhor, um culto. Para que 2 vezes? Envolver na obra do Senhor, para que 2 vezes? Como uma criança, lazer, prazer, desfrutar apenas. A igreja é um local onde eu vou para relaxar. E é um grande perigo, não é? Porque nós nos encontramos sim para ter grande comunhão entre irmãos. Mas será que nós nos esquecemos que essa é a maior batalha do mundo? E aqui nós nos reunimos para adorar um Deus santo e glorioso, e os seus olhos estão continuamente sobre nós e a maneira como nós cultuamos. Se esta é a sua condição, querido, você ainda permanece em estágio de imaturidade espiritual, salvo, mas ainda como uma criança em seu comportamento espiritual. Tudo o que eu quero é relaxar e desfrutar. No dia do Senhor eu vou bem devagarzinho, levando aos poucos, deixe acontecer. O aspecto da seriedade espiritual não parece ainda estar presente em sua vida. Deixe-me dar um outro exemplo. Esse culto irá terminar dentro de alguns minutos. E as pessoas irão conversar entre si e ter comunhão. Isso é salutar. E Deus deseja, isso é agradável ao Senhor, que o seu povo gaste tempo em comunhão. Mas será que é só isso que eu faço ao final do culto? Ou eu mantenho meus olhos abertos para alguma necessidade que precisa ser feito? Ou para auxiliar alguém? Para ver se há alguma pessoa isolada no canto e dar um passo em direção a ela? Ou se há algum visitante escapulindo pela porta e ninguém conversou com ela? Só o pastor conversou com ela? Tenho comunhão com Deus, entre meus irmãos, mas será que eu estou atento como uma pessoa madura? Maturidade, queridos, não se veste de saco e de cinza, e despreza todo o prazer, e despreza todo o humor e toda a alegria, de maneira nenhuma. Maturidade desfruta dessas coisas, mas maturidade está sempre atento, está sempre observando, possui os olhos para as coisas. É como os pais, não é? Em casa, eles estão os pais, eles podem conversar sobre tantas coisas, realizar tantas coisas, ter prazer, ter alegria, mas o ouvido está atento. Cadê a criança? Que barulho é esse negócio quebrando ali em cima? O que está acontecendo ali? Esse é o crente maduro. Eu tenho comunhão com Cristo, é um prazer estar na casa de Deus, mas há alguma coisa para fazer, alguém esqueceu de fazer aquilo, as coisas estão sujas, ou aquilo ele precisa ser acendido, há um visitante ali na porta. Será que nós estamos atentos como maduros, pessoas salvas por Deus, homens e mulheres? Ou ainda andamos na infância espiritual, no que se refere às coisas de Deus? Bem, isso é tão importante. Essa é outra diferença entre um adulto e uma criança. O adulto pode desfrutar, e deve, mas está sempre atento, sempre com os olhos e ouvidos atentos. Deixa-me traçar outra diferença. Paulo, que está fazendo isso aqui, estou apenas tentando exemplificar e desenvolver e aplicar essas coisas. Uma outra diferença entre um adulto e uma criança é que uma criança possui pouquíssima atenção, pequeníssima atenção, porque a criança está acostumada com o entretenimento. E você já observou que o entretenimento hoje é muito rápido, não é? Você se senta diante de um filme ou de algum programa, são quadros que duram mais que 2 segundos e meio, já um outro quadro, outro quadro, outro quadro. E assim ela não consegue parar e ficar ouvindo um adulto conversar por muito tempo, ela fica inquieta, ela tem que fazer alguma coisa, tem que se mexer. Mas o adulto não. O adulto consegue reunir os pensamentos e ouvir, e tomar nota e concentrar. E ouvir a palavra de Deus. E a mensagem começa, mas onde está a sua mente? O trabalho amanhã, o cronograma a ser cumprido, nas coisas que não foram feitas por inteiro. A maturidade controla os pensamentos. A maturidade se lembra que os olhos do Senhor são sobre mim. E diz a si mesmo, essas coisas são muito importantes, o que eu estou ouvindo agora. Eu preciso ouvir e entender. Essas são as coisas mais importantes nessa minha vida, coisas espirituais, a palavra de Deus sendo ensinada e aplicada. O Senhor olha sobre mim nesse momento e vê a minha sinceridade. E eu desejo ser aperfeiçoado pela palavra. E essa é outra diferença entre maturidade espiritual e imaturidade espiritual. Uma criança, é claro, ela possui pouquíssimo autocontrole, controle de si mesma. E é isso que os pais estão continuamente tentando fazer, não é? De alguma maneira infundir autocontrole na criança, ensinar isso. A criança, ela perde o temperamento com facilidade. E se alguma coisa o aperreou, aborreceu e ela não ganhou aquilo que foi prometido, ou não aconteceu aquilo que foi dito, então o humor muda repentinamente
E ela não consegue se livrar disso. Eu passo o dia inteiro embirrado e o nariz torcido. E às vezes, essas coisas dominam a criança e ela não consegue dizer assim mesmo: espera aí, amanhã eu vou visitar um local muito belo, é melhor que eu pense sobre isso, deixe essas coisas que estão me importunando no momento e pense sobre algo melhor, eu não seja dominado por esse sentimento. Eu vou passar sobre isso e não ficar pensando no que está me aporreando. Porque a maturidade, ela balanceia as coisas. A imaturidade não. Mas a maturidade, ela sofre um baque, uma decepção, um desapontamento, a perda de água. Então a maturidade começa logo a balancear as coisas e dizer: bem, por outro lado, eu sou um filho de Deus. Sou uma filha de Deus. E essas são as minhas bênçãos, essa e essa e essa. E esse é o meu status espiritual. E essas são as minhas responsabilidades. E você pesa essas coisas. E você balanceia essas coisas para você ser levantado espiritualmente pela palavra de Deus e tomar conforto na palavra de Deus. A maturidade não se deixa dominar por uma decepção, ou duas, um sentimento. A criança, queridos, ela não tem diretrizes estabelecidas, não é? A criança vive a cada minuto, vai para um lado, faz outra coisa, no dia seguinte uma coisa, cada dia uma coisa diferente, lida com a vida de minuto após minuto, conforme ela segue. Mas maturidade espiritual significa ter objetivos espirituais. É você uma pessoa espiritualmente madura. Aí você pode responder: não estou falando intelectualmente, ou humanamente, ou fisicamente maduro, mas é você uma pessoa espiritualmente madura. E sendo uma pessoa humanamente madura, talvez você seja uma pessoa que consiga organizar as coisas muito bem, porque você é uma pessoa madura. E você tem domínio das coisas, consegue organizar e separar, e você sabe onde a coisa está ali, aquela outra está ali, e onde buscar as coisas, como as coisas funcionam, e como acontece. E você é uma pessoa, porque é madura humanamente, consegue fazer as coisas funcionar e fluir. Mas é você espiritualmente maduro em tua santificação, espiritualmente maduro nas coisas em que eu devo fazer no reino de Deus. Em meu serviço, eu quero melhorar mais nelas. Eu quero servir melhor ao Senhor. Eu quero ter mais frutos para a glória de Deus. Enquanto eu ouço a palavra de Deus ali sentado sob o som da palavra de Deus, e talvez em alguma mensagem o Senhor coloque o dedo diretamente sobre a minha vida, então, por ser maduro espiritual, eu digo a mim mesmo: o Senhor está lidando comigo nessa questão aqui. Eu vou ouvir com prontidão. Eu vou agradecer por tomar interesse em minha questão e falar nesse problema, nessa situação. E agora está me corrigindo, ou agora está me confortando. É o Senhor quem está falando através da sua palavra. É Ele que está lidando com esse traço da minha personalidade através da sua palavra, que precisa melhorar. Ou Ele quem está me confortando, ou Ele quem está me encorajando. É o Senhor através da sua palavra. E a maturidade diz a si mesmo: eu irei ouvir, eu irei adorar e agradecer, eu vou ser transformado pela palavra de Deus. E essas são características óbvias, não é? Entre maturidade e imaturidade espiritual. Bem, há uma outra diferença, eu quero terminar por aqui, entre crianças e adultos. Crianças têm grandes ideias, mas nenhuma força para realizá-las até o final. E você às vezes vê crentes com grandes ideias, mas nenhuma firmeza ou energia para levá-las a cabo, para levá-las até o final. E as coisas estão sempre ficando pela metade. Há pessoas que oram pela conversão de milhões de almas, mas não fazem nada pela salvação de uma pessoa e não se envolvem em nenhum ministério evangelístico da igreja para alcançar uma casa, mas estão continuamente orando pela salvação do mundo e da cidade inteira. Grandes ideias, grandes pensamentos salutares, pouquinha energia para realizar essas coisas. Queridos, há crentes que estão sempre iniciando algo e nunca concluindo. Elas querem ler tantos livros e evangelizar tantas pessoas e orar por tanto tempo e estudar a fundo isso, estudar a fundo aquilo, é começar a evangelizar pessoas, é melhorar nisso e naquilo, e é uma boa vontade, um bom desejo, mas elas não param para se organizar
e pensar como isso vai ser realizado, como isso vai ser materializado. Logo a pouco, tudo que é começado fica para trás e é um histórico de obras faraônicas iniciadas, espiritualmente nunca concluídos. E essa é uma comparação que nos ajuda a analisar o nosso coração e a avaliar a nossa própria maturidade espiritual. Uma pequena criança não tem força e vigor para o trabalho árduo, às vezes nem um adolescente. O trabalho precisa ser feito, uma limpeza profunda na casa, construir alguma coisa. Ele vem a criança toda alegre querendo ajudar, e você dá a ferramenta, dá o instrumento, mas 5 minutos a criança desapareceu. Cadê o menino? Cadê a criança? Onde foi parar? E às vezes nós somos assim espiritualmente. Há algum trabalho duro a ser realizado pelo povo de Deus? Será que nós somos capazes de fazer algo significante pela obra do Senhor? Ou só queremos nos envolver em coisas esporádicas, bastante esporádicas? Eu só consigo tolerar um mutirão por ano, 2 mutirões, de vez em quando bater numa porta ali com o povo de Deus, mas eu não vou me encontrar com o povo de Deus continuamente, permanentemente, e permanecer firme pelo Evangelho, permanecer firme aos domingos no testemunho de Cristo, e meu comprometimento com o dia do Senhor, permanecer firmes e não permitir que outras coisas entrem e tome conta da minha adoração, do meu serviço, do meu dever. Isso é trabalho muito duro para mim. Lazer, relaxar, coisas como essa. Maturidade espiritual, imaturidade espiritual. Onde nós estamos? Em que ponto nós nos encontramos? Bem, deixe-me tentar virar essa situação e lidar com aspectos mais positivos. Lá em Tito, capítulo 2, jovens devem ser sérios, idosos devem ser sóbrios e humildes, mulheres mais velhas sérias em sua maneira de viver. São aspectos da maturidade espiritual. Bem, queridos, como crentes em Jesus Cristo, nós devemos ser pessoas disciplinadas em nosso estudo, em nossa leitura, em nossa adoração, em nossa oração. Sermos disciplinados, nós vamos orar por isso, nós vamos nos aplicar a isso, e você será um crente muito melhor, muito mais útil para o teu mestre e para o reino de Cristo. E então, lembre-se sempre, autocontrole, domine esses pensamentos divididos, reúna-os novamente, volte à presença do Senhor. Controle o teu temperamento, desejos, apetites que querem te dominar, para ter isso, para comprar isso, para desperdiçar tempo. Domine essas coisas. Nós temos todos os tipos de emoções, não é? Cada um de nós e sentimentos, mas nós devemos mantê-los onde eles devem estar. O apóstolo Paulo mesmo chega a dizer: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você se irou, uma ira digna, por algo justo, isto é, pela causa de Cristo, pela verdade, mesmo isso não permita que siga para um outro dia, não permita seguir para um segundo dia. Assim, sobre a sua ira, ou a sua comiseração por algo, ou descontentamento sobre algo, não permita que siga para mais um dia. Controle estas coisas. Isso é maturidade. Isso é a diferença entre ser um crente pequeno, de autocontrole ou pouco controle, e ser um adulto na fé, ser guiado por Deus. E você ora ao Senhor e você diz ao Senhor: Senhor, me capacita, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa mais madura, Senhor, me ajuda a ver esses frutos de caráter cristão visíveis em minha própria vida. Eu sou uma pessoa de 40 anos, de 70 anos, de 18 anos. Me capacita a crescer espiritualmente, Senhor, a me tornar uma pessoa útil, uma pessoa preparada. Me dê aquele lado sério, aquele lado disciplinado. Me dê objetivos, então você permanece neles. Então, como um crente exercitando a maturidade e almejando sempre a maturidade, você continuamente revisa e recapitula as tuas bênçãos. Faça isso continuamente. Recapitule e revise as tuas bênçãos, os deveres que recaem sobre você, e continuamente se conduza de volta aos trilhos da fé. E recorde-se de quem você é. E recorde-se a si mesmo qual é o teu status espiritual neste mundo. E lembre-se do teu chamado, lembre-se das tuas bênçãos, lembre-se das pessoas com quem você está jornando até o céu,
E lembre-se de todo o conforto que você tem de Deus em sua palavra. E lembre-se do teu destino eterno. Continuamente revise essas coisas. Recorde-se dessas coisas. Coloque-se de novo no trilho da fé, da comunhão com Deus e do serviço. Isso é maturidade. Ore por essas coisas. Exercite-se nessas coisas. E o Senhor te ajudará, se você realmente deseja isso.